Bem-vindos ao canal. Vocês viram que o cenário ainda não é China. Eu tô na minha cidade natal, São Jerônimo, no Rio Grande do Sul. E olha só que bonitinha essas florzinhas na frente da casa da minha avó. Mas então, gente, hoje é o nosso último dia aqui no Rio Grande do Sul. Amanhã a gente já vai para São Paulo para iniciar a nossa saga de volta para a China, com uma parada na Grécia também. E eu vou tentar gravar um vídeo sobre esse trajeto. Mas eu sei que a volta agora para a China ela vai pesar um pouco mais emocionalmente do que a vinda para cá. Porque quando a gente vem para cá, mesmo sendo uma viagem tão longa, a gente vem com toda aquela expectativa de rever a nossa família e tudo mais. E agora, né, a gente só vai ver a nossa família de novo daqui um ano. E tem o lado bom de morar na China, mas sem dúvida uma das partes mais difíceis é a gente morar longe, né? A gente não poder estar presente em todos os momentos aqui junto. Mas vou falar para vocês que foi muito especial esses nossos dias aqui. Eu até não consegui gravar muito vídeo, porque apesar da gente ter aproveitado bastante com a minha família aqui no Rio Grande do Sul e com a família do Rodrigo lá em Minas Gerais, mesmo assim aconteceram várias coisas, sabe? Que fizeram com que alguns planos que a gente tinha de assistir partida de futebol, de viajar aqui no Rio Grande do Sul, ou de sair para ver outras pessoas assim que a gente ama, a gente acabou não conseguindo fazer, porque o Vicente acabou ficando doente. Então eu tive que cuidar dele, pegou um resfriado, eu acho. Então ficou lá 3 dias com febre. E agora, por último, eu peguei uma virose e agora o meu marido tá com dor de garganta. E amanhã a gente já vai viajar, então vamos ver como é que vai ser, né, essa nossa viagem. Mas hoje eu já tô melhor, por isso que eu tô gravando. Graças a Deus, assim, eu e o Vicente estamos bem, só o Rodrigo que tá meio doentinho. Mas só pra eu explicar pra vocês, aqui no Rio Grande do Sul é inverno, não tá muito frio. Pelo menos aqui em São Jerônimo, mas é muito úmido, muito úmido. Então, para pegar uma doença respiratória, eu acho que o tempo também acaba contribuindo. E fora a questão de chuva. Nossa, uma chuvarada, gente. Uma chuvarada que a gente pegou. Há 2 anos sem dirigir, aí é isso que acontece. Tanto é que uma das minhas preocupações é que, como os rios estavam aumentando de volume, de altura, acabasse impactando também no nosso retorno para São Paulo, porque, para quem não sabe, né, a gente pegou toda aquela enchente de maio de 2024. Aliás, nós não fomos afetados diretamente, mas na época que a gente foi morar na China, o aeroporto estava alagado. E quando a gente chegou no aeroporto agora, de Porto Alegre, tinha uma poça d'água, assim, sabe, pertinho da pista. Então a gente ficou um pouco preocupado que daqui a pouco, no nosso retorno para lá, a pista tivesse alagado. Mas graças a Deus nos últimos dias parou de chover tanto, então agora é mais lidar com outras emoções, que não sejam essa, né? Mas aqui é a rua que eu tô caminhando, aqui atrás fica uma escola que eu estudei meu ensino médio, uma escola pública. Não sei se é ensino médio ainda. Nossa, gente, eu já tô confundindo. Mas é isso, gente, essa é a minha cidade. Até eu achei engraçado que teve uma mulher que comentou num dos vídeos: ai, tu fica tão deslumbrada com a China, não sei o quê. Mas, gente, eu vim do interior. Na minha cidade natal aqui, tem 21 mil habitantes, tá? E grande parte mora pra área rural. Essa aqui é a região... aqui não é o centro ainda, mas eu vou dar mais uns 10 passos, vou estar no centro. Então é claro que eu vou ficar deslumbrada com tudo que é diferente. Porque eu ficava deslumbrada até quando eu ia para Porto Alegre, no cinema, no McDonald's. Aí vocês acham que eu não vou ficar deslumbrada com a China? Claro que eu vou ficar, gente. É que às vezes as pessoas também, elas nascem numa realidade diferente, já tem contato, viajando e, enfim, né, conhecendo outras culturas desde novo. E eu comecei a ter contato com isso agora depois de adulto. Então as pessoas acabam enxergando as coisas conforme a realidade delas, que não é a minha. E é isso, né, gente? Aqui tá a minha cidade. Vou sentir falta, sabe? Eu gosto do interior, gostei muito lá de ter ido pra Minas também. O interior tem umas coisas assim legais, né, do interior. E fora a questão de segurança também, no interior a gente ainda consegue ficar se sentindo mais seguro. Não é que não tenha
assalto não tem, mas furtos, isso aí às vezes tem, né? Às vezes invade casa e tudo mais, mas nem se compara a uma cidade grande. Agora o que eu vou fazer? Vou no mercado, que eu quero comprar um café brasileiro para levar para minhas amigas lá na China, e eu vou ver se eu compro um perfume. Eu gosto de marca brasileira, na verdade eu até tinha encomendado um perfume de uma ex-colega de trabalho minha, mas não consegui pegar com ela porque a gente acabou com essa função das viroses e tudo mais, acabou ficando mais por aqui. Ô, tudo bom? Aí acabei não indo pra lá pra pegar meu perfumezinho da Natura, que eu amo. Gente, eu não sei vocês aí que são do interior, tá? Mas uma coisa que a gente gosta de fazer aqui é ver as casas novas que estão construindo. Aí tem umas casas bem bonitas. Aí eu fico olhando, essa casa aqui não tinha na minha época. Coisa de gente do interior, né? Mas apesar de chuva, de viroses e tudo mais, a gente até aproveitou um pouco algumas das coisas daqui mesmo do interior. Não tem tantas atividades para fazer aqui como talvez teria numa cidade grande, mas a gente deu um jeito. Ó, fazendo amizade com as colegas. Eu achei bonitinho que aí ela veio, aí depois os outros vieram, né? Uhum. Essa preta é a mãe dela. As lá são mais ariscas. Percebi pelas tetas. Murcha, coitado. O Vicente foi, na verdade todos nós, né? O meu padrasto nos levou para fazer uma pescaria. Não pescaram nada, só embarraram os tênis, mas viram umas vacas. Então é uma atividade diferente daquilo que a gente está acostumado, até porque lá na China a gente nem vê vaca. Então aproveitando, né? Só vemos pescaria, os chineses pescando lá. Mas o Vivi aproveitou, foi bem divertido. Também a gente fez o aniversário dele aqui na China não, aqui em São Jerônimo, adiantado, mas a gente quis fazer com a família reunida, e porque agora quando a gente voltar para a China ainda vai ser férias do Vicente, então eu vou ficar com ele uns 20 dias em casa. Mas também aproveitou e foi uma festinha tão bonitinha, mas tão bonitinha, assim, sabe, festinha caseira, bem do jeito que eu queria. Ó, deixa eu mostrar para vocês a vista daqui. Aqui eu tô descendo a lomba e aí lá é o topo da igreja. Eu vou mostrar para vocês que tem uma praça aqui que eu vinha muito quando eu era criança, e é pequenininha, mas é bonitinha. Só que como andou chovendo, tá as folhas tudo espalhadas, né, na praça. E deixa eu ver o que mais, meu povo, que a gente fez. O Vicente aproveitou também as coisas do interior para andar de trator com meu irmão e com meu cunhado. Quando a gente foi visitar meu pai, numa cidade perto daqui. E o que mais, gente? Mas assim, a gente aproveitou mais para ficar com família mesmo, sabe? Ficar no aconchego, olhando filmezinho, tomando café, sabe? Essas coisas simples do dia a dia que a gente percebe o quanto elas são importantes e o quanto fazem falta quando a gente mora longe. Então, essas coisas que eu acho que são as coisas que eu mais sinto falta, sabe? De morar perto da minha família, são os momentos mais simples. Café da manhã junto, o churrasco junto, aquela função toda de família, sabe? Mas é isso, né? Também tem a parte muito boa de morar fora e agora já tá começando a dar aquele aperto no peito da gente ir embora amanhã. Mas bora lá, mais um ano de China, mais um ano de vlogs na China, vídeos na China. Até já me deixem aqui nos comentários o que vocês acham que eu deveria fazer de vídeo para eu já ir me programando, né? Aí quando o Vivi voltar para a escola, aí eu consigo organizar vídeos melhores fora de casa, porque provavelmente agora esses próximos vídeos no canal vão ser mais por casa, shopping, mercado, onde ele possa ir comigo, porque também lá na China agora tá muito quente. E então fica mais difícil poder gravar vídeos fora de casa com ele. Ó, gente, mas aqui do outro lado da rua já é a Praça Matriz, ó. Por quê? Fica bem na frente da Igreja Matriz, por isso. Ah, vamos esperar. Agora é hora de ter um monte de carro aqui em São Jerônimo. Ó, São Jerônimo tá movimentado. Quase não tem nem espaço para estacionar. Deixa eu mostrar aqui para vocês a praça. É pequenininha. Ó, aqui também tem água, gente. Água para pet. Ó, igual tinha lá em Frutal. Ó, tem água quente para chimarrão, água gelada e água para pet ali, ó. Ó, que interessante. Do Sicredi esse daqui.
Lá em Frutal, na cidade do meu marido, era outro banco. E muito eu vim brincar aqui nessa praça. Pra quem não sabe, eu já trabalhei naquela igreja lá. Eu era secretária da igreja quando eu era bem novinha. Foi meu primeiro emprego de carteira assinada. Não sou enfermeira não, viu? Antes de ser enfermeira, eu já trabalhei um monte. E a igreja bem bonitinha lá atrás. E pra cá a pracinha. Eu acho que é a única pracinha pública que tem aqui. Na minha época era um pouquinho mais nova, né? Mas tá velhinha já a pracinha. Mas bora lá no mercado que eu tenho que comprar os presentes. Levar café brasileiro pras amigas. Vamos por onde? Ó, o centro é isso aqui, só pra vocês terem ideia, tá? O centro da cidade. É essa rua aqui e aquela rua lá. E ó, isso aqui, ó, vocês acham que eu não brincava quando eu era criança aqui de pular? Aí meu irmão escolhia o mais escurinho, eu escolhi o branco. E aí a gente não podia pisar fora. Como vem as lembranças quando eu venho pra cá, na minha infância. Uma das coisas que eu achei legal de voltar aqui pra São Jerônimo é que tem um pessoal que acompanha o canal. E aí eu fui no mercado, algumas pessoas falaram, que eu conheço, né? Já são, tipo, gente que eu conheço desde a minha infância, mas me falaram, eu acompanho o teu canal. Eu sigo o canal. Achei legal, porque é diferente quando é alguém que me conhece mesmo, né? Que é daqui da região que eu sou. Mas o pessoal tá acompanhando daqui também. Aí conhecem a China através do canal. Fico feliz, eu fiquei bem feliz quando o pessoal que eu conheço, assim, desde a época que eu era criança, que eu saí daqui de São Jerônimo com acho que uns 20, 21 anos mais ou menos. Então até essa idade eu morei aqui. Eu achei legal o pessoal feliz, né, me contando isso, que acompanha o canal. Porque eu às vezes fico um pouco envergonhada de gravar no Brasil. Mas estou chegando aqui no mercado Bonato, que é bem bom esse mercado aqui. Vamos ali ver o café para comprar. Mas antes de ir no mercado, acho que eu vou passar aqui no Boticário, que eu quero comprar um perfume pra mim. Vamos ver aqui. Fiz as minhas compras aqui agora. Aliás, vou fazer, não paguei ainda, né? Só escolhi, dei trabalho aqui pra ela ainda. Até tem no Taobao o Boticário, mas é bem mais caro. E aí deixa eu mostrar aqui pra vocês o que eu tô levando. Ó, olha só quantos que eu cheirei aqui. Tô enjoada, gente. Mas ó... Oh, meu Deus, já quebrei perfume antes de pagar, bem dizer. Ó, o Glamour é um que eu vou levar. E o Arbo pro meu marido, que eu sou apaixonada. Gosto bastante do Quasar feminino, mas não tem mais. Não tem mais. Não tem mais pra vender o Capricho também. Lamentavelmente o Capricho não tem mais. Uma pena. Vou fazer um abaixo-assinado. Eu amo esse aqui de ameixa. Sou apaixonada. Agora sim, compras feitas. Bora pra parte 2, que é... comprar café para levar de presente para minha amiga aqui no mercado. Bora entrar aí para comprar. Vamos ver. Um carrinho aqui. Eu acho que eu vou levar uns temperos também. Que lá não tem essa páprica defumada. Acho que eu vou levar um desse aqui. Páprica normal eu sei que tem, mas a páprica defumada não. Açafrão tem. Canela, cravo tem. Arroz brasileiro não tem, né, meu povo? Vamos levar um namorado. Eu vou levar também pipoca, que é bom ter lá em casa. Mas como é que eu ia esquecendo da minha erva mate, né? Eu tenho uma com menta que eu gosto. Vamos ver, tem uma aqui que é com chimarrão. Essa daqui, ó. Essa daqui é que eu quero, menta e gengibre. Essas a vácuo também são bem boas. Vou levar uma dessa daqui. Tem que pegar leite também, porque minha avó falou que vai fazer arroz de leite hoje. Não sei se é conhecido o arroz de leite na região de vocês, mas principalmente quando tá friozinho, assim, o pessoal come bastante arroz de leite. Aí, achei bem bom. Aí vou levar arroz de leite. Ai, eu amo esse daqui, gente, da Nivea. Nossa, é tão gostoso. Acho que eu vou levar um também pra China. Achei meio caro o leite. Acho que lá na China está mais barato do que aqui. Isso que lá nem tem vaca direito, né? Não que nem tem aqui. Vou ligar pra avó porque eu já esqueci o que tem que comprar. E tu acha que ela me atende? Não me atende. É assim, a dona Eva. Ô, vó, o que tem que comprar que eu me esqueci? É leite e o que mais? Tá rindo. Me esqueceu também? Ela esqueceu também. É isso, gente. O negócio é de família.
Lenço umedecido? Ah, tá. Mas e pra ti? Ah, bergamota, gente. Tá bom? Um beijo. Tchau, tchau. É isso, meu povo. Problema de família do esquecimento. Dá um oi aqui, vó, pro pessoal. Oi. A vó tá envergonhada porque ela tá de chambre. Deixa eu falar aqui, mas ó, chegou. Agora sim, né? Chegou o dia da gente ir embora, né, vó? Vamos dar um descanso pra vó. Já tô com saudade, você não? Eu tá com saudade de nada. O Vicente riscou o tapete da avó com as canetinhas dele, mas ó, eu falei pra vocês que ia mostrar o arroz de leite. Só sobrou isso aqui. Aham, deixa eu mostrar aqui. Ó. Só sobrou isso aqui, gente. Só isso. O arroz de leite foi rapidinho. Agora eu vou aqui tomar um café na avó. Tem coisa melhor que café na avó? Não tem, né? E é isso, né? É isso. Bora pra É isso. mais uma saga. Mas nós vamos ter novidade em breve, né, dona Eva? Sim. Aí a gente vai contar aqui pro pessoal. Aguardem algum tempinho aí que a gente vai ter uma conversa com vocês. Bora voltar, né, vó? Bora voltar. Ó, beijo Beijo. e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.